Então, relembrando algumas coisinhas, quando a gente fala de movimento, a gente está falando de velocidade. Então, nesse movimento, a velocidade ela varia uniformemente, certo? Então, aqui nós temos um caso de move, em que a velocidade do carrinho está indo de 2 para 4, para 6 e para 8. Então, a gente vê que a variação da velocidade, né, ela está aumentando 2 metros por segundo a cada segundo. A taxa de variação é a mesma. Eu sempre tenho 2 metros por segundo a cada segundo de variação. Essa taxa, a gente chama de 2 metros por segundo ao quadrado, ela que é a nossa aceleração. Então, se a taxa é constante, o move, essa é a principal característica do move, ele possui uma aceleração constante. Falou em move, você tem que lembrar que a velocidade está aumentando, mas a uma taxa constante. Eu acabei de falar aumentando, porém, o termo correto é variando. Aqui no item B nós temos uma situação em que a velocidade está diminuindo, porém a uma taxa constante. Eu tenho aqui um caso de aceleração negativa. A cada segundo, a velocidade está diminuindo 3 metros por segundo. Então, nesse caso, a aceleração seria de menos 3 metros por segundo ao quadrado. Outra coisa que a gente já viu é a classificação. Então, isso compensa, vale a pena você dar uma olhadinha no caderno de novo. Nós vimos lá que ambos os dois casos que eu apresentei, eles têm velocidades a favor da trajetória. Então, são classificados como progressivo. E como que eu classifico acelerado e retardado? Acelerado é quando o vetor aceleração contribui para o aumento da velocidade. O retardado é quando o vetor velocidade, o vetor aceleração, atrapalha o vetor velocidade. Ele faz com que o vetor da velocidade diminua. Então, é o que acontece nesse segundo caso. Vamos falar agora um pouquinho sobre as equações. Enquanto no movimento retilíneo uniforme, nós tínhamos só a velocidade média e o sorvete, no move nós teremos aí 5 equações, mais algumas propriedades gráficas. A primeira equação é a da aceleração, que a gente já viu. A aceleração é ΔV sobre ΔT, e a unidade é metros por segundo ao quadrado no sistema internacional. A segunda equação é a função horária da velocidade, né? Ela vai determinar a velocidade em função do tempo. Como o carro está aumentando, variando a velocidade ao longo do tempo, com ela você vai conseguir determinar qual será a velocidade após 10 segundos, 50 segundos, 1 hora, enfim. Então, aqui a gente vai fazer a demonstração dela. Como no move a aceleração média não tem um valor máximo, não tem um valor mínimo, sempre é constante, então a aceleração do move é igual à aceleração escalar média. Abrindo essa equação, a gente já fez isso uma vez lá com o sorvete. Eu troco a aceleração por ΔV e ΔT e abro a equação. ΔV é velocidade final menos a inicial, o ΔT é tempo final menos tempo inicial. Estou começando agora a analisar o movimento, então meu tempo inicial vale 0. Esse termo ele some. Multiplico em cruz, V menos V0 vezes 1, coloquei 1 aqui embaixo para não ficar sem nada, né? Dá V menos V0, e a outra multiplicação ficou só o A vezes o T. Passo esse V0 para o outro lado e tenho a famosa equaçãozinha do vovô ateu. Vi vovô andando de trator, assistindo TV, enfim. Mais importante que você não pode esquecer é o para que serve essa equação. Ela serve para determinar a velocidade final, né? Lembrando que a velocidade está mudando, então você precisa saber qual vai ser a velocidade final.
ou em algum certo instante que ele peça no exercício. O gráfico dessa função, ele assume dois casos. Então, o primeiro caso é o gráfico para aceleração positiva. Quando a aceleração é positiva, notem que o valor da velocidade inicial, à medida que o tempo passa, o valor da velocidade vai aumentando. E se a aceleração for negativa, o valor da velocidade inicial, ele é maior do que os outros. A velocidade vai diminuindo. Não se esqueçam que o gráfico da velocidade pelo tempo, ele possui uma propriedade que é muito importante e a gente já estudou. A área dele nos permite determinar o deslocamento. Então, a área desse gráfico nos dá o deslocamento ΔS. Uma propriedade que a gente vai usar bastante. Numericamente igual à área. Então, ficamos aí com duas equações e nessa aula temos a terceira, que é a função horária do espaço. Na função horária do espaço, agora, o espaço em função do tempo. Ela vai me permitir determinar qual será a posição final ou a posição em um determinado instante de acordo com o tempo. Quero saber em que posição, em que cidade ele vai estar depois de ter percorrido meia hora de viagem, 1 hora de viagem. E é a nossa equação do sorvetão. Notem que até aqui nós temos uma equação igual, só sorvete. Porém, agora, no sorvetão, nós temos que acrescentar o termo da aceleração. Professor, mas por que é meio de AT ao quadrado? Né? Então, se você calcular essa área aqui do gráfico anterior, você vai chegar na equação do sorvete. Fica aí como uma atividade extra para você. Você vai calcular a área desse trapézio. Essa velocidade aqui você vai trocar pela equação do vovô Ateu. E você vai chegar nessa equaçãozinha bonitinha. Vamos agora para o gráfico. O gráfico da função do sorvetão do espaço em função do tempo, eu acabei esquecendo de falar para vocês que o sorvetão, para você lembrar, você pode lembrar que é só sorvete, que a gente já conhecia, mais meia torta quadrada. Então, o gráfico dessa função é do segundo grau agora. E ele vai ser uma parábola. Ela pode ter concavidade para cima ou concavidade para baixo. Quem define a concavidade é novamente a aceleração. Aceleração positiva, carinha feliz. Aceleração negativa, a concavidade é para baixo, carinha triste. Coloquei aqui para vocês também uma dica. Nossa, aqui ficou ruim, mano. Agora o gráfico. O gráfico do espaço pelo tempo é uma função agora do segundo grau, porque no sorvetão temos lá só sorvete mais meia tortinha quadrada. É uma função do segundo grau. Então, o gráfico vai ser uma parábola. Então, a parábola ela pode ter aí, nós podemos ter dois casos. No primeiro caso, quando a aceleração for positiva, parábola com concavidade para cima. Se a aceleração for negativa, parábola com concavidade para baixo. Para você lembrar, aceleração positiva, a carinha é feliz. Aceleração negativa, a carinha é triste. Mais uma diquinha nervosa aqui. Na parábola, nós temos sempre pontos de máximo ou de mínimo, que são esses pontos aqui, né?
Nesses pontos, se você analisar, ó, ele estava indo contra a trajetória. Mas como você sabe que é contra a trajetória? Porque se você colocar valores aqui no gráfico, você vai ver que esses valores estão diminuindo. A partir do momento que ele passa pelo ponto aqui de mínimo, você vai ver que os valores voltam a aumentar de novo, voltam a subir. Então, nesse momento aqui, ele inverteu o sentido do movimento dele. Ele para de ir num sentido e começa a ir em outro sentido. O mesmo ocorre nesse outro gráfico. Então, vocês vão se deparar com exercícios que falam sobre o instante em que o móvel muda o sentido do movimento, inverte o sentido do movimento. Toda vez que ele inverte o sentido do movimento, ele para de ir para um sentido e começa a ir em outro. E a palavra-chave já foi dita. Ele tem que parar para conseguir fazer isso, para inverter o sentido de movimento. Ele para de ir para um sentido